Olá, eu sou o Edson Sato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Lilian Mishima e a Janaína Shimba. A Lilian, ela é presidente e fundadora da NPO SOS Mamães e a Janaína, doutora Janaína, é psicóloga do Projeto Tsuru. No ar, saúde mental, mulher brasileira, foco, determinação, garra, Brasil, Japão. No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas e conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Lilian, Janaína, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma alegria muito grande. Gratidão. Oi, eu que agradeço, pelo convite. Bom, você já me apresentou, meu nome é Lilian Mishima, eu sou fundadora e presidente da NPO SOS Mamães no Japão, SMJ, e hoje a gente fez aqui, uma oficina voltada para a prevenção do abuso infantil, que você teve aí com a gente, participou tudo, e eu estou muito feliz com o convite. Oi, Edson, muito obrigada pelo convite. Você já me apresentou, mas me chamo Janaína, sou psicóloga do Projeto Tsuru e hoje também participei junto com a Lilian aqui do workshop que nós fizemos sobre abuso infantil. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para vocês que estão nos assistindo, hoje teve o workshop, sobre abuso infantil, prevenção, de abuso infantil. Eu queria saber de vocês, foi satisfatório o resultado do evento de hoje? O que vocês acharam do evento de hoje? Então, o evento é uma oficina, um workshop voltado para a prevenção do abuso infantil, e é um workshop que a gente está acostumado já a aplicar, a promover todo ano, Tivemos uma pausa aí devido à pandemia, mas nessa retomada a gente observa que conseguir atingir o público-alvo, que são as crianças e os pais, e ter essas horas com eles, a gente sabe que é um tema muito delicado, muito difícil de ser abordado. Por conta dessa dificuldade, muitos pais acabam não conseguindo falar em casa, que é a educação sexual, com os filhos, com as crianças. Então, a gente percebe que ter esse tipo de oficina ajuda muitos pais também, que têm essa dificuldade. E é um workshop que ele traz pontos importantes do começo ao fim, e a gente consegue observar Sim. isso, desde os pontos que são tabus. Depois a gente tem esse momento com os pais, as crianças, elas aprendem através de dinâmicas, de brincadeiras. Então, assim, é muito, muito gratificante mesmo, conseguir levar, proporcionar isso, porque é um tema muito importante. E para você, Janaína, foi satisfatório hoje o evento de hoje? Então, eu amei quando a Lilian me fez o convite, ela escolheu a pessoa certa. Porque Desculpa te cortar. Hoje foi sua primeira vez nesse evento? eu já tinha feito um outro com o Tsuru. Tá. E aí, o que eu estava falando, quando ela me fez o convite, ela escolheu a pessoa certa, porque eu adoro, além da psicologia, eu gosto muito de palestrar. Então, antes de vir para cá, para o Japão, eu trabalhava com palestras, com treinamentos há muitos anos, então eu gosto desse contato com as pessoas, eu gosto de olhar para as pessoas, e principalmente o que eu mais me encantei, com o evento de hoje, foi justamente a família participar. Então, esse contato, esse carinho, essa atenção, esse cuidado, porque a gente sabe que a vida de todo mundo aqui é muito corrida. Então, quando a gente tem a oportunidade de
unir, né, as famílias, que são poucos esses momentos, então eu achei sensacional a ideia, achei fantástico, porque isso valoriza, aproxima, né, engaja mais, então eu gostei, foi muito gratificante. Vou fazer uma pergunta, acho que vai valer para vocês duas, né? Para Lilian, quais são os problemas, os maiores problemas que a NPO SOS Mamães atende, né? E para Janaína, como anda a saúde mental dos brasileiros que vivem no Japão? Tá, bom, a NPO, como instituição, os maiores problemas é relacionado à questão mais das mulheres, né? Muitas vezes violência doméstica, é hoje o maior número de atendimentos que a gente presta, e o maus tratos infantil, né? Ele vem numa segunda escala aí, ou muitas vezes acompanhado, dependendo do ambiente de violência doméstica que a mulher vive, né? E se ela é mãe, não tem como excluir a criança, os filhos, faz parte ali, também está vivenciando, também é vítima desse ambiente. Como o grupo, né, o virtual, que é o grupo de mães, ali os maiores problemas geralmente é relacionado à educação dos filhos, né? Hoje muitas questões financeiras, mas fica ainda mais dentro do universo materno, né, aqui no Japão. E quando sai do virtual e vem para a gente, aí já é uma coisa mais específica, como eu te falei, é mais casos de violência doméstica e maus tratos infantil. E respondendo a sua pergunta, a porcentagem, né, de brasileiros que moram aqui no Japão e que estão debilitados emocionalmente é muito alta. Então a gente tem uma demanda muito grande, né, de consultas, de atendimentos. Eu posso falar para você que grande parte das demandas é ansiedade e depressão. Já peguei casos também de ideação suicida, felizmente, graças a Deus, não peguei casos concretos, assim, né, de eu ficar sabendo depois que o paciente veio a cometer o suicídio, pelo menos comigo, graças a Deus, mas casos de ideação suicida, sim. Então, a porcentagem bem alta. Mas, pensando pelo lado positivo, Edson, ainda bem, né, que as pessoas estão se conscientizando cada vez mais da importância de cuidar da saúde mental, né? Então, temos uma demanda alta, também em função do fato das pessoas estarem tendo essa consciência, né, buscar ajuda. Ainda a gente precisa conscientizar muito mais pessoas, mas ainda bem que o cenário vem mudando, ainda bem, graças a Deus. Ok. Eu quero emendar uma pergunta, né, sobre esse assunto. Sim. Eu sou um brasileiro, eu estou com problemas emocionais ou mentais, ou estou precisando da ajuda de um profissional. A quem eu procuro? Um psicólogo ou um psiquiatra? E qual é a diferença? Excelente pergunta que você fez. Olha só, o psicólogo, a gente faz a faculdade, né, a gente cursa 5 anos de psicologia, e aí dentro da psicologia existem algumas abordagens, né, eu sempre costumo dizer que não existe a melhor abordagem, existe aquela que o profissional se identifica, no meu caso é a psicanálise, eu respeito todas as outras. Tem pacientes que se adaptam com a psicanálise, tem pacientes que se adaptam com a cognitivo-comportamental, enfim. E aí, a gente, enquanto psicólogo, a gente não pode medicar. Então, se de repente eu atendo um paciente e eu vejo que ele está num nível muito alto de ansiedade ou uma depressão muito profunda, o que a gente faz? A gente encaminha para o psiquiatra que medica. Só que não adianta só tomar medicação e não fazer terapia, são as duas coisas juntas, né? Então o próprio psiquiatra, a primeira pergunta que ele vai fazer é: você faz terapia? Porque não adianta só a medicação e parar com a terapia, e também não adianta só a terapia e não tomar a medicação. Então as duas coisas têm que caminhar juntas. O psiquiatra é o médico, né, que ele faz residência, faz especialização, e ele é o único profissional nessa situação que pode medicar. Então, é essa a diferença, né? Entendi. E, Lilian, e também me dando uma outra pergunta agora para você, né? Uhum. A Janaína falou sobre terapias, ajuda psicológica, e eu sinto que tem muito tabu entre as pessoas, ainda hoje, né? E você também vê dentro da SOS Mamães caso de abuso infantil, violência doméstica, uma certa, assim, vergonha da pessoa que está sofrendo
as pessoas que estão vendo também têm aquele tabu de eu não vou me meter ali, assunto de casal, ninguém mete a Mete a colher, né? alguma coisa. E você sente isso ainda muito ou não? Não no grupo, né? Okay. Não vou te dizer que isso não exista, mas como na sociedade em geral. Com certeza isso existe muito, né? No entanto, no contexto do SOS, como é um grupo voltado para mulheres, mães, né? Mulheres em geral, a gente não vê esse tipo de tabu, né, de pessoas que acham que não tem que se meter, pelo contrário, ali todo mundo quer se meter, é totalmente diferente, né? Okay. Por quê? Porque estão entre mulheres, né, e a mulher, ela tá ali pedindo ajuda. Hoje, dentro do grupo virtual, dependendo das questões relacionadas à violência, tanto contra mulheres e crianças, nós não costumamos a liberar para o feed do grupo virtual, para a timeline, né? Como eles chamam. É só em casos que realmente a pessoa ela faz questão, ela quer conversar com outras pessoas, ela quer debater, mas geralmente são casos que a gente já encaminha para profissionais. Por quê? E não só casos de violência, inclusive casos também relacionados à saúde mental. O SOS ele existe há 13 anos, né? E no decorrer desse tempo, a gente foi aprendendo a lidar com essas situações. Então, geralmente, quando chega, a gente recebe, hoje, né, é um grupo dentro da plataforma do Meta, do Facebook. Essa plataforma, ela vem sofrendo mudanças constantemente, e também disponibilizando ferramentas que, de certa forma, ajuda muito a gente controlar tudo aquilo ali. O SOS é um grupo muito engajado, né? Não é só números, ele realmente tem um engajamento muito grande. Então, quando chega um post, né, que a gente chama, um pedido ali de socorro, de ajuda, primeiro ele é analisado, coisas que antigamente não tinha como ser feito isso. Então, antes dele ser aprovado para ir para um feed de internet, para uma timeline de internet, ele é analisado. E quando é algo relacionado à saúde mental, muitas vezes ele não é liberado, ele já é direcionado para profissionais da saúde. Porque a gente entende que, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, uma palavra, porque assim, você não pode contar com a intenção. Intenção todo mundo tem, boa ou ruim, né? Mas o que vale mesmo ali são ações concretas. E uma palavra mal colocada, você pode levar a pessoa, se ela já estava ruim, terminar de enterrar, vamos dizer assim, né? Colocar mais ainda no buraco. Então, isso é uma responsabilidade nossa, né? A partir do momento que a gente tem essa ferramenta de liberar ou não, e sabendo tudo que ela pode enfrentar ali, desde comentários, conselhos, é também uma responsabilidade nossa. Então, o nosso primeiro passo é conversar com a pessoa ou já encaminhar, olha, existe serviço assim, muitas vezes a gente tem uma parceria aí com o Projeto Tsuru, então muitas vezes a gente já encaminha diretamente para o Tsuru, o telefone é esse, o site é esse, fale com o profissional. Ok. Eu vou deixar aqui os dados aqui na tela. Sim. Tá? E no caso de violência contra mulheres também, né? Então a gente tem um projeto já voltado para esse tema, que é o Linha de Apoio à Mulher. Então, quando a gente vê casos que, dependendo como a vítima, ela coloca as palavras, também a gente não encaminha, porque, por que eu te digo isso? Às vezes, no texto dela, ela traz nomes, ela traz relatos sobre filhos, né? E aí é uma exposição, a dúvida dela já não vai muito mais além, coisas assim que você não faz ideia, sabe? Às vezes envolve até criminalidade que não pode ser liberado para timeline, sabe? Então, também nesses casos a gente direciona. Quando é uma dúvida mais comum, que é a dúvida de todos, a gente acha interessante liberar, porque a dúvida de uma é a dúvida de muitas outras, né? Para o coletivo, então vai beneficiar. A gente só fica ali um pouco de olho, porque às vezes tem muitas informações erradas, né? Alguns conselhos
que nem sempre, ou informações que não condiz muito com os protocolos, com a verdade. Então, a gente presta um pouquinho mais de atenção. Então, depende muito do contexto, sabe? Mas dependendo do que chega, o nosso trabalho hoje é já direcionar aquela pessoa para um profissional. Então, a gente tem essa parceria com o Projeto Tsuru, e muitas vezes a gente já encaminha direto, né? E quando se trata de violência contra crianças e mulheres também. Até porque na linha de apoio à mulher, a gente também disponibiliza a orientação jurídica gratuita e a orientação psicológica também. Entendi. O projeto Tsuru, ele é atendimento psicológico. Psicológico. Só psicológico. Tem atendimento psicológico e tem outras modalidades, né? E tem fono, né? Fonoaudiólogo, Ok, certo. tem nutricionista, tem a orientação jurídica também, né? Para alguns casos. Acho que basicamente é isso, né, Lívia? Isso. E tem também o atendimento online com uma pediatra no Brasil. Ok, entendi. Tá certo. Janaína, como a gente conversou, né, por telefone ontem, eu queria saber como que é a sua atuação como psicólogo, uma profissional aqui no Japão. Você me disse que você tem que estar associada, né, a uma organização, como você está, né, no projeto Tsuru, né, você não pode fazer atendimento particular aqui no Japão. Então, explica essa parte para mim, por favor, para quem estiver nos assistindo. Exatamente. O que acontece? Eu tenho os meus pacientes do Brasil, que eu já atendo há algum tempo, então não tem problema nenhum, porque lá no Brasil a gente tem o CRP, então os pacientes lá estão respaldados, qualquer problema que tiver, eles podem procurar o CRP, se for o caso, para reclamar, fazer denúncias, o que for. Aqui no Japão é bem diferente, então o psicólogo, ele não pode atuar de forma autônoma. Então, a gente precisa estar com alguma empresa por trás. Então, eu presto serviços para o Projeto Tsuru e também trabalho na OnLife, que é um Deisatsu, para eu poder atuar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, né? Então, porque é como se o Japão não reconhecesse a profissão do psicólogo. Para ter esse reconhecimento, eu teria que fazer uma prova. Validação do diploma. Exatamente. Eu não falo japonês. Okay. Esse é o primeiro ponto. Então, até eu conseguir falar o japonês, muita água passaria embaixo da ponte, né? Entendi, ok. Então é mais fácil. Tá. Trabalhar no Tsuru. Tá, pelo projeto Tsuru. Sim, que pelo menos eu estou trabalhando legalmente. É isso que eu quero dizer. Legalmente, sem nenhum tipo de problema. Entendi. Então, não vai ter problema para mim, não vai ter problema para a empresa, e tá tudo certo, e a gente consegue fazer um bom trabalho. Legalmente. É lógico, sem dúvida. Ok, entendi. Lilian, o que te trouxe no Japão? O que me trouxe no Japão? Então, eu vim criança, né? A minha mãe, ela é casada com um japonês, e eu vim com ela. Certo. Então acompanhando a família, Acompanhando a família, isso. Ok. Você estudou aqui, Estudei se formou aqui? Me formei aqui, casei aqui, aqui fiquei. Ok. E pretende continuar por muito tempo? Não necessariamente. Tá. O futuro é incerto, né? Não, incerto, sim. Eu tenho muita vontade de retornar, né? Mas certo. aí, como eu acabei constituindo a família aqui, os filhos aqui, eles não têm essa vontade de retornar para o Brasil e viver lá. Ok. Então, a gente tem um embate aí, né? Tá. Mas você tem? Sim, muita. Você gosta da vida do Japão? Gosto, eu acho o Japão maravilhoso. Não é um país perfeito, né? Mas é um país que te proporciona muitas coisas boas, segurança, né? O básico necessário para uma pessoa poder viver com dignidade. Então, acho um país incrível. Mas amo o meu Brasil, tenho muita vontade de viver lá. Entendi. Aquela mesmo coisa de raízes. Mesmo com todos os problemas que a gente sabe que tem, não são poucos, né? Mas como todo lugar tem o seu lado positivo e negativo, eu vejo que o Brasil também tem o seu lado negativo e o seu lado positivo, né? Então, como eu vim para cá muito jovem,
e eu passei a maior parte da minha vida no Japão, mais do que no Brasil, eu tenho muita vontade de ter essa vivência lá também, sabe? Certo. Se vai dar certo, eu não sei, mas a vontade existe. Ah, entendi. Ok. E você, Janaína, o que te trouxe ao Japão? Eu soube, né, hoje, que você veio em 2023, né? 2023. Ah, é pouco tempo, sim. E É o que te pouco trouxe aqui no tempo. Japão? Eu tenho, a minha vida é um best-seller, né? Pensando no Japão, assim, é verdade. Lembra que eu comentei com você? Sim, temos tempo. Olha só, antes de eu vir para cá, eu já estava com esse desejo, né? Eu sou descendente. A primeira vez, lá em 1900 bolinha, que eu fiquei com vontade de vir, eu estava passando por uma situação financeira muito difícil, muito complicada e tal, daquela situação onde você meio que tem que contar moedas, tipo isso, sabe? Aí eu falei, não é possível, tal, tem que ter um jeito de eu melhorar, não sei o quê. Aí eu tive esse estalo, já que eu sou descendente, vou para o Japão. Assim como muitos brasileiros, né? Eu nem imaginava que eu pudesse vir para cá para trabalhar como psicóloga, nem imaginava. Eu ia vir como muitos vêm para cá para trabalhar em fábrica, beleza. Aí que começa o meu best-seller. Porque eu não tinha praticamente nenhum documento do meu pai, aí começou com aquela saga de procurar documentação, não sei o quê, certidão de nascimento, tudo aquilo que você já sabe, beleza. Aí eu contratei uma agência, dei entrada no meu visto, dei entrada como terceira geração, né? Aí, depois de 40 dias, 50 dias, infelizmente eu tive a resposta que o visto foi negado, né? Aí, na agência que me atenderam, eles falaram, olha, como seu pai nasceu em 1900 e bolinha, você pode registrar seu pai no Japão. E aí você deixa de ser terceira geração para você ser Nisei. Aí o que eu fiz? Falei, como eu queria muito vir para cá, eu falei, eu não podia aplicar novamente, porque é só depois de 6 meses, eu falei, né? Fui no consulado, levei toda a documentação, eles registraram meu pai aqui no Japão, né? Ótimo. Aí falei, agora vai dar certo, né? Aí procurei outra agência. Procurei, não sei o quê. Aí eles fizeram todo o meu processo. Janaína, agora vai dar certo, porque em 1 semana sai o visto, quando é Nisei, né? Falei, tá bom. Super confiante eu tava, né? Tá bom. O que aconteceu? Vamos ver se você adivinha. Foi negado meu de visto novo. foi negado de novo, pela segunda vez. Aí eu falei, mas como assim? Qual a alegação, sim? Então, mas eles não informam, né? Eles não te dão motivo. Certo. Aí eu falei, não é possível. Pela segunda vez, né? Eu falei, não é possível. Tá. Só que eu sou uma pessoa que eu não desisto. Não desisto. Aí passou quase 1 ano e aquilo na minha cabeça, né? Não é possível. Aí contratei uma outra agência, porque eu pensei, é agência, né? Contratei uma outra agência. Aí fiz de novo meu processo como Nisei pela terceira vez. O que aconteceu? Vamos ver se você adivinha o que aconteceu. Negado de novo. Meu visto foi negado pela terceira vez. Mas qual que foi o tempo? Depois de quase 1 ano. Sempre dando um espaço de um ano. Espaço de 1 ano. Nossa, Tal. muito tempo. Vários procedimentos e tal, declarações e tal. Aí eu pensei, falei, não, gente, Deus está mostrando para mim que não é para eu ir pro Japão. Tudo bem, aí passou um período, aí eu falei, não, mas eu não me conformo, eu não aceito isso, porque eu sou descendente e tal, e aí eu fui ficando revoltada. Procurei outra agência, claro, né, procurei outra agência e tal, fiz o processo novamente, dei entrada aí, meu visto foi negado pela 4ª vez. Meu Deus. Aí eu pensei, realmente não é pra ser, de verdade, falei, não é pra ser, eu tinha até desistido. Aí olha como a vida é louca. Um belo dia, eu tava voltando pra casa, e eu trabalhava no Brasil no RH. E eu participava de vários grupos de RH, a gente trocava figurinhas, vagas, enfim, várias coisas, né? Aí eu vi no grupo de WhatsApp, precisa-se de psicóloga para trabalhar no Japão. Aí eu olhei e falei, não é possível, isso aqui só pode ser fake. Aí eu falei, ainda tiraram a foto, o papel estava amassado, tiraram a foto e postaram lá, né? Isso foi num sábado à noite, foi na véspera do Dia das Mães, nunca mais esqueço. Aí eu peguei, adicionei o número no WhatsApp, mandei mensagem. Aí a pessoa não respondeu, eu falei assim, tá vendo? Isso aí é fake, né? Não respondeu. Não respondeu. Aí eu falei, eu ainda fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí quando foi no domingo do Dia das Mães, catei o telefone e liguei, aí a pessoa atendeu.
Falei, porque eu vi um anúncio assim, assado, eu quero saber se é verdade, tal. Aí a pessoa falou assim, sim, eu tô precisando de uma psicóloga, assim, assado. Marquei a entrevista na semana seguinte, pessoalmente, né, uma entrevista super demorada e tal. E aí ela pegou, me deu a resposta na hora, né, ela perguntou, mas você quer mesmo? Aí eu peguei e contei, de forma resumida, a minha saga, né. Aí ela falou, realmente, eu não tenho dúvidas que realmente você quer vir para o Japão. Falei, quero. E aí, dei entrada na minha elegibilidade, cá estou. E vim. Entendi. O que lhe faltava era um contrato de trabalho. Tá. E esse contato foi a Lilian? Não. Eu trabalhava, quando eu vim pra cá, meu visto é específico de trabalho, não é visto de descendente. Então, eu vim pra trabalhar num Deisatsu, numa outra cidade. Exatamente. Aí eu conheci o projeto Tsuru. Certo. Eu tô no projeto Tsuru desde novembro de 2023. Sim, né? Você chegou em outubro, né? Outubro de 2023. Eu comecei a atender em novembro de 2023, finalzinho de novembro de 2023. E aí eu tava nessa outra empresa, né, nesse outro Deisatsu, e aí eu fiquei lá até meados de agosto, e aí agora mudei aqui pra GIFO. E aí tô numa outra empresa. Poxa, que Mas legal. continua no Tsuru. Mas continuo no Tsuru, eu vou continuar, com certeza, porque eu gosto muito, assim. Poxa, sou que muito, história muito legal. feliz. Que história legal. Sim, eu sou E resiliente. que saga! E aí eu fico pensando, né, com tudo isso que aconteceu, a vida é muito louca, porque não era pra ser do jeito que eu queria. Sim. Era pra ser de uma outra forma. Você vê É que louco? verdade. E deu Não tudo era pra ser. certo. E acabou dando tudo certo, assim, foi um processo muito mais fácil, Sim. né? Tudo bem que eu tive que mandar traduzir minha documentação, aquele, enfim, procedimento que é exigido aqui, ok? Mas assim, nem se compara com o que eu passei das 4 vezes que eu dei entrada como descendente. Sim. Olha só. E que não rolou. E trabalhando na sua formação acadêmica. Na área. Pois é. Na área. Pois é. Né? Se Essa encaixou vida é muito certinho. louca. Se você tivesse vindo antes, podia estar numa fábrica, né? Sim, Podia, né? sim, Sim, poderia. Não que seja demérito, muito pelo Sim, contrário, né? sim, Um trabalho ok. digno. Mas é que tudo isso que aconteceu me fez pensar nisso, né? Às vezes a gente quer ir por um caminho e às vezes não é o momento, né? Às vezes a vida te reserva uma coisa muito melhor. Verdade. Foi o que aconteceu comigo. Cá estou. É verdade. Lilian, eu vou te fazer uma pergunta meio espinhosa, pode? Manda. Manda. Lilian, o seu trabalho, né, na NPO, na organização não governamental, ela exige muita dedicação, Sim. eu acho que exige muita luta, porque você está protegendo pessoas vulneráveis, né, mães, crianças, e eu acredito que, entre aspas, você tem que bater de frente com muitas situações e muitas pessoas. Sim? Sim. Sim, né? Sim. Você colecionou muitos desafetos nessa caminhada? Ah, com certeza. Mas quem não, né? Quem não, né? Olha, Sim. mas num balanço, muito mais afetos do que desafetos. Ah, que legal. Né? Legal. Tá. Então, num balanço ainda estamos no lucro, vamos dizer assim. Certo. Mas, com certeza, os desafetos fazem parte, porque, como você falou, a gente tem que bater de frente, né? Sim. E quando você defende causas, levanta bandeiras, porque existem várias formas, né, de você trabalhar por causas. E no meu caso, eu sou militante, então há uma diferença. Há pessoas que trabalham por causas ou estão atuando em alguma causa, mas não milita, não tem essa militância. Então não é o meu caso, eu deixo bem claro que eu sou militante das causas, das bandeiras que eu levanto. Ok. Então, para algumas pessoas pode soar como, é extremo, é extremista, é radical, não é bem assim, até porque eu não me vejo radical, mas sou militante da causa. O que é ser militante da causa? É fazer um trabalho de linha de frente. Sim. Né? Então, é muito mais pesado. Você trabalhar fora da linha de combate, fora da linha de frente, é muito mais cômodo, mas não menos importante, porém te deixa numa zona mais confortável. Ok. A militância não te concede isso. Essa militância que você fala é tipo ir a fundo. Ir a fundo, né? Okay, quando a gente fala de violência contra mulheres, violência de gênero, violência contra
crianças, né? Defender minorias, preconceito, racismo, homofobia e tudo mais, é algo muito mais fundo, entendeu? Não é só aquela questão de trocar informações, publicar informações, não, você está ali na linha de combate, então você vai bater de frente, porque tem vários pensamentos aí, várias vertentes, às vezes você bate de frente com pessoas até mesmo dentro da tua linha de atuação, Sim. porque são vertentes diferentes, entendeu? Ok, entendi. Então, isso existe também. E aí, as classificações. O que eu entendo? A gente falou sobre isso, né? Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, não se limita à violência doméstica. Sim. A gente tem as classificações. Então, recentemente, né, a gente abordou isso, a violência institucional. A gente bate de frente com as instituições. Com certeza. E aí é algo até mais, como é que eu te falo? É até mais complicado, porque não é uma pessoa física, é uma instituição. Sim, e até com um certo grau de poder Mas alto, o né? meu papel é denunciar. Ok. Só que a instituição, ela não quer ser denunciada, ela não quer ser apontada. E foda-se, o meu papel é denunciar. Porque ela não aceita. Então, para ela, eu sou um problema. E você? Certo. E isso daí, assim, não me afeta, não me importa, porque eu entendo o papel que eu milito. Então, dentro do contexto violência, a gente tem isso. A gente tem a violência contra a mulher, a gente tem a violência institucional, a gente tem a violência contra menores, a gente tem a violência patrimonial, a gente tem a violência sexual e a gente trabalha junto com órgãos. Então, a gente está sempre batendo de frente com alguém. Mas o nosso papel de linha de frente é denunciar. Ok. É ir para o combate. Doa quem doer. Doa a quem doer. Isso é ser militante. Ok. Então, quem trabalha na zona de conforto não vai para o confronto. Certo. Geralmente quer, e como eu falei, não é menos importante, mas é uma linha de atuação mais cômoda, mais confortável. Entendi. Entendeu? Tá. Então, quando você entende a necessidade e entende que a visão, se você não for para o confronto, nada acontece, quer dizer, a gente precisa de todas essas bases, né? Sim. A gente precisa da base que senta e tem o diálogo, a gente precisa da base que trabalha mais promovendo ali informações, a gente precisa da base de linha de frente, do confronto, e é tudo isso que forma um combate, sabe? Contra violências aí, contra menores e mulheres. Entendi. Aí que endurecer sem perder a ternura. Sim. Se é possível. Ok. Mas você tem que ter muito bem definido para quem você está, né? Certo. Qual que é a sua causa? A quem você quer agradar? A quem você quer defender? O que você quer deixar? Certo. Qual que é a mensagem que você passa? O que te importa? Então, são princípios, são valores que na balança de cada um tem a sua balança Sim. e tem os seus pesos, pode ter medidas diferentes, né? No meu caso, como eu te falei, o meu trabalho é linha de frente. Ah, ok. Então, quem estiver na frente, é isso. Entendi. Valeu. Janaína, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu assisti um podcast, né, de um psiquiatra forense, ele chama Guido Palomba, não sei se você conhece. Então ele falou que atualmente, essa é a opinião dele, né, existe uma banalização de doenças mentais. Tipo, vou te dar um exemplo. Perdi minha namorada, tô com depressão. Vamos tacar remédio para esse cara. Como é que você, como psicólogo, você faz essa triagem de ser um problema mental ou ser, como se diz, eu não vou suavizar o termo, mas não é um problema para um psicólogo, é um problema comportamental que a pessoa está passando, né, e não exige, vamos dizer, não atenção, não é essa palavra, mas como é que você faz essa triagem? É difícil Então, de identificar? vamos lá.
Para eu poder, por exemplo, eu não sei se é essa pergunta, não sei se é isso que você quer saber. Ok, eu vou tá. te dizer o que eu entendi. A questão é eu saber filtrar a situação onde eu devo encaminhar um paciente para ser medicado ou um paciente só para fazer terapia. Isso, É sim. isso, tá. Ok. Então, aí vai depender muito daquilo que ele traz. Porque, por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém, né, ela está passando por um processo de luto, né? Não posso generalizar e falar que todo mundo que perde alguém entra numa depressão profunda. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas vai depender muito daquilo que ela fala. Então, a gente avalia sempre a intensidade. Então, você ficar triste, por exemplo, num término de relacionamento, falecimento de alguém, mudança de emprego, ou o que quer que seja, isso é normal, faz parte da vida, né? E a gente até incentiva com que as pessoas não mascarem isso. Lógico que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ficar triste, né? Mas faz parte. Então, por que a terapia funciona? Porque é na terapia que você vai colocar para fora, você vai identificar os seus medos, né? Você vai começar a se conhecer, porque a gente não se conhece. Agora, para eu poder pegar e encaminhar um paciente para o psiquiatra até que ponto esses sintomas estão muito intensificados a ponto de atrapalhar o dia a dia ali do paciente. Ok. Né? Então, aí sim, aí eu sugiro, e não significa necessariamente também que o psiquiatra vai medicar. Nem, às vezes não. Certo. Mas para não correr esse risco, né, então eu prefiro, e já diversos casos, olha, é melhor, e aí fica a critério também do paciente, né? Porque também se ele não quiser, não tem nada que eu possa fazer. A gente, enquanto profissional, a gente orienta, né? E aí fica a critério do paciente e também, obviamente, o próprio psiquiatra vai fazer uma avaliação e vai ver se realmente é um caso para ser medicado ou não, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de doença mental, independente, né, se você está passando por uma crise ou não é buscar psicólogo só se você não estiver bem. Todo mundo tem que fazer terapia, né? Sim. As pessoas têm muito esse estigma de falar, mas eu não sou louco para fazer terapia, eu estou bem, tá tudo bem. Mas é aí que tá, porque se você tá bem e você tá se cuidando, né, emocionalmente, quando você passar por algum tipo de problema, por algum tipo de crise, você vai ter condições de lidar melhor com aquilo. Okay. Essa que é a diferença. Certo. Porque quando você está debilitado emocionalmente e você procura terapia, você já não está legal. Então é mais difícil para você identificar o que está acontecendo de fato, né? Você sabe que você está triste, mas muitas vezes você não sabe nem por quê. Então, se você já está nesse processo de autoconhecimento, opa, aconteceu essa situação, já sei como eu faço para lidar, porque eu me conheço. Essa que é a diferença. Eu não sei se era essa a pergunta, mas... Não, sim, é isso a pergunta, essa é a resposta que eu queria ouvir. Okay. Muito importante o que você falou. Sim. Eu queria deixar um relato, né, para vocês. Deixa eu falar aqui. Eu gosto muito de futebol, né? Uhum. E tem um jogador de futebol que ele falou assim, chama Rafael Veiga, do Palmeiras, né? Ele tinha essa coisa do estigma. Não, eu não preciso de terapia. Não estou passando por problemas. Só que um técnico fez uma armadilha para ele passar por uma terapia sem ele querer. Ele falou que foi a melhor coisa da vida dele. Por quê? Aumentou o desempenho, Sim. aumentou a produtividade dele como atleta. Sim. Porque quando o nosso emocional está abalado, você não consegue fazer as coisas direito, você não consegue produzir direito, porque afeta. Pode perceber. A pessoa, quando ela está com crise de ansiedade, quando ela está com depressão, ou o que quer que seja, as outras áreas ficam afetadas, né? Os relacionamentos interpessoais, trabalho, estudo, relacionamento amoroso, então tudo afeta, né? Olha como é importante a gente dar atenção para a saúde mental. Ok. E às vezes a pessoa ela não percebe, né, que pode estar passando por isso. Ah, sim. Geralmente sim, né? Não percebe. Exatamente. Né? A maioria das pessoas, né? Exatamente. E aí que vem aquela coisa, né, de só procurar o psicólogo quando já está ruim, ou num estado avançado. Exatamente. Sim, é verdade. Acho que se as pessoas tivessem o hábito de fazer terapia, a vida seria muito mais fácil, certeza, né? Sem dúvida. Seria menos pessoas machucando pessoas, né? Exatamente. Isso aí, é exatamente. verdade. Sim.
o tratamento vem para você se proteger de pessoas que querem te machucar, às vezes, Sabe o né? que eu acho que é interessante? Você deve saber isso melhor do que ninguém. É porque a gente sempre tem aquela visão assim: ah, o Edson precisa de terapia. Ai, fulano precisa de terapia. Sim. Ciclano tá com problema, porque o problema ele nunca está na gente. Sim. Ele nunca está em nós. Sim. É sempre o verdade. outro. Não Sim, é? Sim. E, na verdade, a terapia, ela não é pro outro. Sim. Ela é pra gente. Exatamente. Sim, Exatamente. ok. Então, eu vejo muitas vezes pessoas assim, e é por isso que a gente encaminha pro psicólogo, porque geralmente quando a pessoa ela traz o relato, é sempre, vamos pegar aí, 1 hora de atendimento. É sempre sobre o outro. É sempre sobre o outro. Falei com você isso, né, esses dias. Sim. Eu peguei um caso recentemente e relacionado à violência doméstica. Então a gente estipula ali 50 minutos, 1 hora de atendimento. Então eu já tinha dado meia hora, 40 minutos e a pessoa ela não falava sobre ela, né? Porque o trabalho ali assim, olha, a gente tá prestando suporte para você que é vítima, né? É uma ajuda para você. Então, o que você precisa, do que você precisa sair, aonde você precisa chegar, quais são as orientações, que é uma coisa mais assim, assertiva. Mas meia hora, 40 minutos falando do outro. E tá tudo certo, faz parte também, sabe? A gente entende que faz parte do processo. Para isso também a gente tá ali para escutar. Sim. No entanto, aí eu tive que chegar para a pessoa e falar assim: e o que eu posso fazer para ajudar ele, então? Certo. Aí a mulher, ela parou. Como assim ajudar ele? Nós estamos há 40 minutos aqui falando sobre ele. Mas você ligou para você, não era? Mas você não falou de você. No que eu posso te ajudar? O que você precisa de ajuda? A pessoa nem percebeu. Não, porque a gente sempre está mais focado no problema do outro. Porque o outro é ruim, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, e por isso eu estou passando por isso, ok. Mas quando eu vou buscar ajuda, é para mim. Sim. Né? Então o outro, ele tem os problemas dele, tanto que você tem consciência. Se você consegue verbalizar isso, é porque você tem consciência quais são os problemas do outro. Mas ele precisa procurar ajuda para ele. E você? Sim. Né? E nessa da gente não ter consciência que a gente precisa de ajuda, a gente também não tem consciência o quanto nós também somos problemáticos, tóxicos, né? O quanto nós também machucamos o outro. Sim. Então, acho que pode, né, tem que conscientizar e as pessoas entender que primeiro a terapia é para ela. Exatamente. É para ela, sabe? E não que o outro não tenha problema, mas aí ele vai precisar ele procurar uma terapia para ele. Porque na nossa visão é sempre somos perfeitos, injustiçados, os alecrins dourados. Sim. E o problema é todo com o outro. Sim. Ok, entendi. Janaína, uma pergunta para você e serve para a Lilian também, né? Esse passado recente da pandemia, você acha que agravou a saúde mental das pessoas? Sem dúvida, né? E assim, uma coisa que eu percebi bastante é o quanto que a gente reaprendeu muitas coisas. E o quanto que as pessoas passaram a valorizar estar com as pessoas. É o que mais, nessa época eu estava no Brasil, e também uma coisa muito interessante, porque o meu trabalho sempre foi muito presencial, sempre estar com as pessoas. E quando aconteceu essa questão da pandemia, a empresa que eu trabalhava pensou assim, e agora? Porque era um call center. Então, e agora? O que a gente vai fazer? E aí a gente teve que aprender a fazer tudo online, né? A fazer os treinamentos online. Eu nunca pensei, de verdade, eu nunca pensei que eu daria um treinamento online. Até atendimentos, né, psicoterápicos, sempre foi presencial. Então, a gente, na marra, a gente teve que aprender outras coisas, porque não tinha outro jeito. Só que, ao mesmo tempo que a gente teve que aprender, as pessoas, elas foram ficando, foi potencializando a ansiedade. Certo.
Né? É isso que eu percebo, assim, foi potencializando cada vez mais, porque chegou um momento, pelo menos lá no Brasil, do isolamento, que daí você queria sair, porque nós brasileiros, nós somos muito comunicativos, a gente gosta muito, né, de estar com as pessoas e tal, e sai, faz isso, faz aquilo. Chegou um momento que eu falei, meu Deus do céu, eu tô sentindo falta de pegar ônibus, eu tava sentindo falta, por exemplo, de pegar metrô lotado, olha que loucura, porque eu não podia, então eu tinha que ficar obrigatoriamente dentro de casa, e aí por conta disso, outros problemas acabaram acarretando, né, brigas, né, de relacionamento afetivo, né, porque o tempo todo ali você com parceiro e tal, e vice-versa, então assim, a pandemia, na minha opinião, assim, intensificou a ansiedade, depressão e outros tantos problemas, né? Deixou as pessoas mais ansiosas, né? E também mais fechadas, né? Mas, infelizmente, né? Apesar que a gente lá no Brasil, né, a gente intensificou bastante essa questão de trabalhar home office, porque também não era comum, né? Mas na marra, a gente teve que fazer, e de uma certa forma acabou sendo positivo para algumas empresas, essa questão do home, inclusive aonde eu trabalhava, né, enfim, mas teve também esses prejuízos, né, essa questão de potencializar. Quem já tinha predisposição, por exemplo, para depressão, a questão da pandemia foi só um gatilho, né, de ter, sabe, despertado ainda mais. Ok. Entendi. E aqui na comunidade brasileira, Lilian, você sentiu mudanças de comportamento, mais casos para você atender? Ah, sim, com certeza. Mas isso que a Janaína trouxe, sim, eu acho que é interessante, porque assim, eu já tenho, a visão dela é de uma pessoa totalmente extrovertida, que gosta desse contato do presencial. E no meu caso, já foi completamente diferente. E eu acho que a gente lida com esses dois públicos, sim, né? Porque, como ela falou, para uns causou essa ansiedade, essa depressão de você estar totalmente isolado, sim, né? Querer ter o contato com as pessoas, que era uma coisa que te fazia bem, fazia parte da tua vida, do teu sim, dia a dia, e de um dia para o outro, simplesmente estamos todos sim, confinados, né? E que é o caso de uma pessoa extrovertida. Agora, pula para mim. Sim. Que é o caso de uma pessoa totalmente introvertida. Deixando o caso da tristeza da pandemia de lado, aquilo para mim era um paraíso. E você é uma pessoa introvertida? Sim. Não parece. Eu também, quando ela fala isso, também eu não consigo... Verdade. Para hoje a gente está aqui, e já comentei com a Janaína também, então quem me vê, não parece. Não parece. Sim, parece extrovertida totalmente. Totalmente, mas assim, demanda de muita energia, muita preparação para conseguir. Então, praticamente assim, um dia antes eu tô travada, alguma coisa, eu tô ali acumulando energia, sim, sabe, trabalhando a cabeça para conseguir atuar em público, porque é uma dificuldade muito grande. Então, quando veio a pandemia e estamos todos afastados, vamos todo mundo comunicar, isolados e falar online nessa distância, para mim foi um paraíso. Que maravilha, não quero sair dessa condição nunca mais. É mesmo? Sim, e quando né, foi passando e graças a Deus as condições foram melhorando e a gente começou a aparecer, olha, vamos retomar a vida social, aquilo me causou uma ansiedade, aquilo foi um problema. Então, como retomar, e eu acho que para muitas pessoas, sim, né? Então, certeza. Quem tem esse lado introvertido, que não gosta muito desse convívio social, sim, que é um problema, é um sofrimento. Sim. A pandemia foi o melhor momento, como eu te falei, deixando o lado, né, da Covid e tudo que representa e significa, sim, uma pandemia de lado, e obviamente que a gente não gostaria de ter passado, sim, por isso, mas a questão do isolamento, né, unicamente falando aqui da questão do isolamento, para pessoas como eu, que tem, né, quase uma fobia social, introvertido, foi o ápice, assim, sabe? Do sossego, da paz, de não ter essa pressão de ter... Olha, não precisa ir no mercado, é só fazer online, que maravilha. Não vamos precisar ir no mercado, sabe? Ganhou um tempo para você, no sim, caso. Então, como eu te falei, eu defendo causas, levanto bandeiras.
Então, tem um porquê de eu estar ali e falar e compartilhar conhecimento e por acreditar naquilo. Quando é algo que foge disso, não. Entendi. Então, assim, prefiro não sair da minha casa, sabe? Ok, entendi. Então, esse convívio me causa ansiedade, talvez não uma depressão, mas dependendo do caso, uma ansiedade bem crônica, assim, sabe? De chegar a ter crises mesmo de ansiedade. Então, tem esses dois lados. Com relação à comunidade brasileira aqui no Japão, eu acho que também tem esses dois lados, né? Porque a nossa comunidade, ela já, vamos pegar uns 30 anos atrás, a gente tinha um perfil de DKSEG, hoje a gente realmente já tem uma comunidade de imigrantes, né? Sim. E que muitos já estão muito imersos à cultura japonesa. Então eu vejo muitas pessoas reclamando da falta do convívio social e uma outra parte já totalmente acostumada com esse isolamento. Então, no caso dos japoneses, não chamo bem de um isolamento, mas eles têm mais um afastamento assim, social que não é tão parecido como no Brasil, Sim, né? sim. Os brasileiros. Então, eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que tem as pessoas o grupo que me representa e o grupo que representa a Janaína. No entanto, acho que é um problema, tá? O convívio social, ele tem que existir. As pessoas precisam aprender a gostar de ter esse convívio social, porque faz parte da nossa vida, né? Não tem como o ser humano viver totalmente isolado. Mas tem essa dificuldade de você conseguir, né, antes da pandemia era mais fácil de integrar o introvertido à sociedade. Com a pandemia, nós aprendemos, veio mecanismo e ferramentas de como se isolar. Então, os serviços online aumentaram, né, serviços de entregas, faculdades, cursos, palestras. Antes da pandemia, a gente não tinha esse costume que a gente tem hoje de fazer workshop e palestra online. Era tudo presencial. Podcast aumentou, né? As pessoas que acompanham e produzem aumentam. Tudo isso é resultado da pandemia. Ok, verdade. Né? Então, assim, então isso dificulta essa retomada do convívio social, do presencial, né? Do rosto a rosto ali e aquele calor humano. E eu acho que não vai ser num curto prazo de tempo, não vai ser aí nos próximos 5 anos que a gente vai conseguir essa retomada, não, porque quem se sente bem assim, gostou de viver assim. Então, acho que nasceu um novo grupo aí, um novo modelo de viver, sabe? Uma pequena revolução, verdade. Também acho isso. Janaína, eu perguntei para a Lilian, né? Eu vou perguntar para você a mesma pergunta. O que você acha do Japão? Tá, você chegou aqui no final de 2023, então você tem 1 ano e... Vai fazer 2 anos vai fazer agora em 2 outubro. anos, né? Qual o seu balanço aqui do país? Está gostando? Tô gostando bastante. Eu apanho pra caramba porque eu não falo japonês, né? Então, até agora eu sobrevivo com um tradutor. Graças a Deus tenho tradutor. Mas para mim é impossível andar na rua sem uma internet, sem um celular. Não tem como. Mas assim, tô gostando muito, muito, muito. Eu, né, já contei a minha história, né, do quanto que eu quis vir para cá. Tem muita coisa ainda para eu conhecer. E uma coisa muito interessante aqui no Japão é o quanto que a gente se fortalece e se torna cada vez mais resiliente, porque eu vim para cá sozinha, eu não tenho parentes aqui, não sei falar o idioma, eu só falo português, eu não falo inglês, né? E a gente se reinventa, a gente acaba potencializando mais a nossa criatividade, a gente se vira, sabe, assim, a gente dá nó em pingo d'água, enfim. Então o Japão, ele proporciona isso de uma certa forma, ele meio que fortalece a gente nesse sentido, sabe? Então eu tô gostando porque eu tô aprendendo muita coisa, conheci muita gente bacana, né, vou conhecer muito mais gente também, claro. Eu amo, né? Eu amo o Japão, eu sou suspeita para falar, amo mesmo. Não é um país perfeito, como não existe nenhum país perfeito, né? Sinto falta do Brasil, claro que sim, mas tô aprendendo muito aqui, viu? O Japão para mim tá sendo uma escola. Pô, que legal, muito bom. Lilian, o nosso presidente, né, ele esteve aqui no
Foi início desse ano, né? A visita dele, né? E Foi você em se março. encontrou com a primeira-dama, né? Sim. Rosângela Lula da Silva. Conta pra gente, para quem estiver nos assistindo, como foi esse encontro? Foi produtivo? Para você foi importante? Conta um pouquinho sobre esse encontro. Na verdade, foi muito produtivo, foi importante também, né? Porque, querendo ou não, é uma primeira-dama, e principalmente pela atenção que ela deu ao nosso trabalho. Eu tenho um trabalho que eu falei, né? Que é voltado para o combate da violência doméstica, para o atendimento de mulheres brasileiras aqui no Japão. E esse projeto, ele é em parceria com o Instituto Maria da Penha. Então, quando a gente soube que o Lula vinha, a gente já estava tentando fazer um alinhamento via o Instituto Maria da Penha e a visita presidencial. Então, a princípio, a gente achou que seria apenas com o presidente, aí veio a surpresa de conseguir esse encontro com a primeira-dama, né? E pude levar também algumas colegas comigo. É muito bom porque todo estrangeiro, independente da gente que está aqui no Japão, mas falando nesse contexto de nós brasileiros aqui no Japão, a verdade é que nós somos esquecidos, né? A comunidade estrangeira brasileira, ela é esquecida, independente se é no Japão, se é nos Estados Unidos, o país que seja. Nós não temos representantes, né, no governo que volte os olhos para os brasileiros que estão no exterior, sabe? Então, é uma questão assim, independente de partidos, de lados, foi uma oportunidade. Então, se você pode sentar com alguém, sabe, que está mais próximo ali do governo e escutar as nossas demandas, isso para mim foi a oportunidade de fazer chegar, né? E ela, como uma mulher, ela entende também a causa que eu defendo, né? Com certeza vai entender com mais facilidade. Sentaria com qualquer outra pessoa. Inclusive, quando foi na época do Bolsonaro, né, que teve a visita presidencial, não foi diferente. Eu também participei dessa visita, entreguei nas mãos dele, tive um momento em particular com ele, a sós, e entreguei nas mãos dele um documento com as nossas demandas, né? Então, sofri hater dos dois lados, sofri hater quando encontrei com o Bolsonaro, sofri hater quando encontrei com a Janja, com o Lula também, mas não importa, porque, como eu te falei, existe uma causa, Sim, né? Você está trabalhando em prol da comunidade, Com não certeza. por uma ideologia política. Não por uma ideologia política, exatamente. Então, existe uma causa que, independente de quem seja, o que importa para a gente é fazer com que as nossas demandas, a nossa causa, chegue aonde tem que chegar. Se vai ser feito alguma coisa, a gente não sabe, a gente espera, né? A gente sempre luta esperando. Mas o nosso trabalho é fazer chegar, né? É fazer valer esse canal de comunicação e não desperdiçar essas oportunidades, porque de verdade nós não temos, sabe, representantes, nós não temos um senador, nós não temos um deputado que esteja ali de verdade defendendo a comunidade brasileira no exterior. Não tem, a gente vê um ou outro aí aparecendo, mas é quando vai estar do lado do presidente, é quando chega perto de eleições, é muito oba-oba, e essa é a verdade, sabe? Então, independente de quem seja, se você tem essa oportunidade, faça chegar. E é como eu te falei, essa é a minha linha de atuação. Okay. Mas depois teve muitas críticas? Isso pesa para você? Não vi nada, não me pesou em nada. Estaria lá de novo, independente de quem seja, sabe? Mas fulano tá lá falando mal, quem é fulano, quem é ciclano, sabe? Não afeta, porque o trabalho e a causa que eu defendo, ela é muito maior para mim. Tá, se te afetasse, você ficava dentro da tua casa. Nem ia, né? Entendi. E Janaína, quero fazer uma pergunta para você e serve para a Lilian também, né? Vocês atendem casos pesadíssimos, eu acredito, né? Sim. Assim, casos que abalam, né, emocionalmente vocês que são profissionais. Como vocês lidam com isso? Muita terapia.
Ok. Muita terapia, Você muita também faz supervisão. terapia? Claro. Psicólogo também precisa de Sim. terapia, principalmente psicólogo, Sim, né? sim. Se eu não faço terapia, a gente não dá conta, né? Ok. Porque, igual você falou, são casos pesados. Não são todos, mas a maioria sim, né? São casos pesados, é muita dor, muito sofrimento. E não tem como a gente não se envolver. Agora, eu não posso, né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, você não é o primeiro a me perguntar isso. Nossa, mas você faz terapia? Como assim? Sim, né? A grande questão é, aquilo me afeta, mas eu não posso absorver. Eu não tenho como ficar completamente neutra, porque eu sou um ser humano também, eu tenho sentimentos, né? Dou risada, eu choro, eu fico com ansiedade, eu tenho tudo isso, não sou diferente de ninguém. A grande questão é como eu lido com tudo isso. Então eu não posso absorver. Então o meu papel é não julgar, né? É acolher, é ouvir, né? Fazer essa escuta sem julgamento e ajudar a pessoa, né, da melhor maneira. Ajudar como, Janaína? Dando conselhos? Não, a gente não dá conselhos, porque cada pessoa tem uma história. Então, mas por que resolve a terapia? Porque a pessoa ela vai falar. Então, o falar é terapêutico. Né? Então, só dela falar, quantos e quantos casos, né, de pacientes que eu atendi e que 50 minutos, 1 hora de sessão, eu não falei nada. No final da sessão, a pessoa falou, nossa, você me ajudou muito. E aí você fala, pô, mas eu não falei, mas era o que a pessoa precisava. Então, a gente precisa, né, enquanto profissional, estar respaldado, fazendo terapia, fazendo supervisão, que a gente discute alguns casos, né, com a minha psicanalista, porque senão a gente não dá conta, né, porque eu não sou um robô, eu sou um ser humano também. Mas mesmo com terapia, mesmo com supervisão, tem algumas questões que te afetam? Às vezes sim. Porque esbarra com a minha história também. Porque eu também me identifico, né? Porque a pessoa que está lá, que eu estou atendendo, ela passa pelos mesmos problemas que eu passo. Sim. Né? Não é diferente. E aí tem coisas que eu consigo levar? Sim, claro que sim, mas tem coisas que não, porque eu não sou perfeita. Sim. Mas aí o segredo é não absorver, fazer terapia. Sempre. Ok. E você, Lilian? A mesma coisa, a terapia é vida, né? Tá. Mas no meu caso, eu tenho alguns mecanismos. Primeiro é saber exatamente como funciona. E respeitar isso, sabe? E tem casos, como a Janaína falou, alguns casos são pesados e outros casos não, né? O que nunca acontece é dos casos virar normalizar. Você atender e falar, já isso não me abala mais, isso não acontece. Ok, Então, machuca, né? Sim, todo caso abala. Por mais que você já tenha feito, assim, centenas e centenas de atendimentos, lidados com várias situações, nunca acontece de você fazer um atendimento, no meu caso, né? Que é sempre voltado, mais violência contra mulheres e crianças. Nunca acontece de eu ter que fazer um atendimento e falar, mas eu já estou acostumada com isso. E eu espero que nunca venha ser normalizado isso dentro de mim. E dependendo do caso, é muito difícil. Então, eu luto muito contra isso, mas eu sei que dependendo do caso, ele atinge questões pessoais, né? Sim. E eu sei que vai ter um efeito que vai me deixar depois, eu vou passar alguns dias travada, eu vou passar alguns dias isolada, que eu vou precisar daquele tempo para retomar, sabe? Porque é você voltando a questões que te machucaram, Sim. né? Que é a hora que você se identifica com aquilo. E principalmente quando é algo que você se identifica, que você já vivenciou, você deposita muito mais energia naquele caso, Sim. né? Porque você entende mais. E quando eu falo de demandar mais de energia, eu acho que é muita energia psicológica mesmo, mental. Sim. É como se fosse algo te sugando, e sugando mesmo. E a hora que acaba e finaliza, parece que você não tem mais nada. Aí você precisa novamente se retomar. Então, para isso, para mim, no meu caso, e cada um funciona de um jeito, vai um tempo.
E às vezes é do nada, às vezes estou num dia bem bacana, aí vem um atendimento de urgência, aí você atende e aquilo te trava a semana, às vezes o dia todo, às vezes a semana. Comigo já Acaba com o teu aconteceu. momento. Sim. Não é nenhum momento, ele me fere mesmo, sabe? E aí vem um sentimento, assim, pra mim, de impotência. Na questão, eu tenho consciência até onde eu posso ir, até onde eu posso ajudar. Mas não conseguir acabar com aquilo é um sentimento de impotência que eu sei que é só meu, né? Por mais que a gente lute, quem sabe um dia a gente vai conseguir, mas com certeza ainda não vai ser nessa vida, né? No meu caso. Então, eu aprendi a respeitar esse tempo, sabe? Entender o que tá acontecendo ali comigo e falar, ó, não vai ter jeito, vai ficar jogada as traças aí mesmo, sabe? Vai chorar, vai se isolar, vai se medicar, do nada vai pegar o carro, vai sair e uma hora vai estar 100% de novo e a gente retoma. Entendi. Ok. Seguindo essa linha, né, eu descobri não, fiquei sabendo hoje, né, através do evento de vocês, essa coisa da denúncia e notificação. Sim. É muito importante isso, Sim. no 189, né? Se Sim. você, para quem estiver nos assistindo, se você vê algum caso de violência doméstica, Sim. abuso infantil, você não tem certeza, mas você suspeita, você pode fazer a notificação. Por favor, Lilian, explica isso para isso é um tabu e é muito importante Sim. abordar, né? Principalmente dentro das instituições. Eu sempre falo da importância de quem atua dentro de um órgão, de saber dessa diferença. E isso eu falo muito quando envolve a questão da violência institucional. Mas qual que é a diferença? A denúncia é quando você está vendo algo que você tem certeza, né? Você está diante de um crime. E aí não tem o que fazer, você tem que denunciar, né? Olha, eu presenciei, eu vi, alguém me ligou e tá passando por isso e isso. Então isso é um crime, você tem que ir lá e fazer a denúncia, né, para o órgão competente. Mas às vezes você tem a dúvida se aquilo realmente está acontecendo. Suspeita, né? Suspeita, houve alguma coisa, né? Vou te dar um exemplo em relação a crianças, né? Às vezes você está ali escutando uma criança chorando muito. E isso há de se entender dos dois lados. E hoje eu dei um exemplo até do caso do meu filho. Então, tem os dois lados. Porque um acha que a pessoa tá pensando mal dele, né? Alguma coisa, e acaba interpretando mal e faz com que essa pessoa tenha medo de fazer a notificação, porque o outro vai interpretar errado. Mas vamos chegar lá. Então, um exemplo. Você mora aí num conjunto, numa casa, não sei, e começa a escutar um choro constante. Então, às vezes você vai escutar um choro que vem de dentro de casa. Já aconteceu, assim, de pessoas procurar, olha, mas o choro vem da varanda. Então, já tem uma coisa estranha. Como uma criança foi colocada na varanda e tá horas e horas chorando, né? Mas ali você tá vendo, tem uma criança na varanda chorando. É mais fácil ainda de identificar. Mas tem um caso que às vezes você está escutando um choro, é um choro constante e não sabe o que está acontecendo e fica aflito, né? Não sei se a criança está doente, não sei se a criança tá sendo agredida, você não sabe, simplesmente você não sabe. Okay. Mas o que você sabe? Que tem uma criança chorando por longas horas, que não é um período, né, normal. Então alguma coisa estranha está acontecendo ali. Isso é notificação. Então eu vou ligar para o órgão competente, né? Ou a polícia aqui no Japão, o 110, ou 189, que é o conselho tutelar. Olha, eu estou ouvindo um choro, já faz algumas horas, né? Já faz um certo tempo. Não é comum, né? Esse choro. Será que vocês podem ir verificar se está tudo bem com a criança, se a família não precisa de ajuda? Porque às vezes precisa, sabe? E não tem nada de errado com isso. Então, eu dei um exemplo, e se a criança estiver realmente passando maus tratos, sofrendo maus tratos, vai ser constatado, o assistente social ele vai passar a acompanhar o caso daquela família. Se for algum problema que a família precisa de ajuda, e a gente já passou por isso, a assistente social também vai acompanhar e oferecer o suporte, né? Porque às vezes tá uma mãe lá que tá num puerpério, sabe?
tá doente, tá com depressão, a gente não pode ignorar o caso da depressão pós-parto, às vezes tem um bebezinho, 2 crianças, e ela realmente precisa de suporte, ela não dá conta de tudo, né? Então, a polícia, conselho tutelar, esses órgãos, eles não estão ali só apenas para te condenar, eles estão também para te dar esse suporte, entende? Então, existe essa diferença da denúncia e da notificação, e ambos é para ajudar. É para socorrer alguém. Sim. Então não tenha esse medo, né? O exemplo que eu dei hoje no evento foi exatamente isso. O meu filho era pequeno, era bebezinho ainda, mamava no peito, e eu fui para ajudar num evento, né, da igreja que ia ter, e eu saí muito cedo, era por volta de umas 4 horas da manhã. E aí eu conversei com meu esposo, falei, olha, não vamos levar as crianças tão cedo, não tem necessidade disso, na hora que eles acordarem, aí você vai. E o meu menino, como ele mamava no peito, muito apegado, chegou, acho que por volta de umas 5 horas da manhã, 4h30, assim que eu tinha saído, ele começou a chorar, desesperado, a mãe não estava lá, ele queria o peito. E chora, não para de chorar. Algum vizinho chamou a polícia, então a polícia chegou lá em casa, era mais ou menos 5 horas, 5h30, pediu para ver o bebê, pediu para levantar a roupinha, viu que não tinha marca de nada, perguntou o que aconteceu. O meu esposo explicou e resolvido. E que bom, eu falo que bom, sinal que eu tenho vizinhos responsáveis, Sim. né? Preocupados, porque o que eles viram naquela casa não é normal, né? Ter choro de criança, principalmente nesse horário. Sim. Então, alguma coisa pode estar acontecendo. E se tivesse, eu teria sido salva pela notificação dos vizinhos. Entende? Então, precisa ter esses dois lados de interpretação. Sim. Se você estiver fazendo algo errado contra uma criança ou qualquer outra pessoa, realmente você não vai gostar. Mas aí o erro está em você. Okay. E se você estiver precisando de apoio e suporte, e às vezes você não tem como pedir socorro, o socorro vai vir através da notificação ou da denúncia. Independente de qual seja o caso, faça, sabe? Okay. Faça. Né? Entendi. Parabéns pela tua consciência nesse caso. Que legal. Janaína, eu perguntei para Lilian, né? Eu queria saber o teu parecer. Eu não digo admirado, mas eu me espantei que hoje a dinâmica foi de pais e filhos, né? E teve uma hora que os filhos ficaram separados e os pais foram chamados para cá, para uma sala, né? Sim. Para ser feito, né, uma conversa só com os pais, né? Sim. E eu reparei que os maridos, os pais não vieram, só vieram mulheres. Por que você acha que isso acontece? A maioria dos pais ficaram lá, poucos vieram para cá. Por que você acha que acontece isso? Olha, vou trabalhar aqui com hipóteses, né? Enfim, até porque também foi o meu primeiro contato com eles e tal. Normalmente, os homens, eles tendem a ser mais reservados, né? Eles tendem a ser mais na deles, assim. Tanto é que, em muitas famílias, né, é sempre a mulher que dá as ordens, vamos dizer assim, né? Sempre a mulher que... E é verdade isso, né? Sim. Que faz, acontece, não sei o que, o homem vai e executa, é verdade. Então, talvez, né, e principalmente considerando filhos, né, criação e tal, talvez na cabeça deles eles pensaram, não, é melhor que a mãe vá, né, para poder falar, para poder conversar, para poder entender todo esse contexto, depois passa para mim, eu fico aqui para proteger, né, porque acho que tem muito isso, né, do pai, assim, essa questão de proteger, né, enfim, você falou que alguns estavam lá e tal, eu acredito que seja isso, né, não sei, acho que tinham 2 pais aqui, que a maioria realmente ficou tudo lá e muito bem observado, né, eu não tinha prestado atenção, mas... Sim. Talvez seja isso, né? Acho que é próprio do homem mesmo, né? Que nós mulheres, a gente gosta mais de falar, né? As mulheres, elas são mais comunicativas e tal, então talvez eles pensaram, vai me perguntar alguma coisa, eu vou ficar meio sem graça de poder falar, de que não sei o quê. Pode ser isso, não sei, pode ser. Entendi.
né? Eu falei pra Lilian, xinguei eu já xinguei os homens, já falei, cambada de preguiçoso, vai lá pra ficar delegando só pra mulher. Porque é bem isso mesmo, né? A gente que é mais ativa, assim, as mulheres são muito ativas, né? Sim. Tem mais iniciativa, vai, pergunta, não sei o quê. O homem, ele já fica mais na dele, assim. Vai resolver você, esse lado. Bem isso, pode ser. Tá. E Lilian, o que você acha? Eu acho que é um pouco disso também, e é como ela falou, né? Como a gente não conhece as famílias, Okay. é tudo uma questão de hipóteses, né? Mas trabalhando nessas linhas, é muito do que a Janaína falou. Então, no convívio familiar é mais ou menos isso, né? Vai você, o que você decidir para mim tá bom, né? É mais ou menos isso. Dentro desse contexto aqui, que nem você falou, né? A gente teve presente aqui não sei quantas mães e 2 pais, e a maioria ficou ali com os filhos, enquanto eles estavam tendo uma aula de defesa pessoal. É um tema que há de se abordar muito ainda e falar muito com os homens também, sabe? Eu acho que para o homem tem alguns momentos que vamos falar sobre tabu, né? Então, naquele momento do desenho, o homem, ele tem muito mais facilidade desde pequeno, da tenridade ali, para falar sobre o corpo dele. Para a menina é mais tabu, então ela demora muito mais para desenvolver um desenho do corpo humano. Os meninos são ágeis, né? Enquanto as meninas estão pensando ali, ele já fez o músculo, já fez a calça, é muito rápido. A menina é muito lenta, porque para ela isso ainda tem mais dificuldade, porque com certeza é a forma como é abordado ou não abordado em casa. E aí, o que acontece? Na nossa sociedade, quando a gente fala de estatísticas, a gente tem um número muito maior de meninas que sofrem abusos, mulheres que sofrem abusos. No entanto, não quer dizer que meninos não sofram. Sim. Né? E aí tem uma outra dificuldade dentro. Então a gente já entende que em questão de números, meninas são mais abusadas do que meninos, mas meninos também são abusados. Também são abusados, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre esse tema, os meninos, eles têm, aí é uma dificuldade do homem, tá? E não é só do homem, é dos pais também. Por mais que seja um tema difícil de lidar e abordar, os pais, eles têm mais facilidade de relatar que a filha, mulher, foi abusada do que o filho. Ok, entendi. Sabe? Do que o menino. Por quê? Aí vem muito pela cabeça do pai. Ali, ele meio que bloqueia a mãe. Por conta desse do machismo. É machismo, sim. Porque na cabeça e o machismo, ele está em todos nós, não só no homem, na mulher também. Mas se o menino, ele é abusado, é como se aquilo fosse interferir na masculinidade dele. Ok. Tá? Então, assim, trazer à tona um caso de abuso, ele é difícil. Mas também, em questão de números, a gente vê que os relatos de abusos de filhas, é mais fácil os pais trazerem para o profissional do que quando é o menino. Então, os pais também têm dificuldade de lidar com esse tema. E o homem tem mais dificuldade ainda. Mais dificuldade ainda. Então, eu acho que isso também tem, né? Sim. A ver. Ele, da mesma forma que existe a negação entre as mulheres, existe a negação entre os homens, entre os pais e mães, né? E aí, nesse caso, a negação do pai, com certeza, é maior pela criação, as exigências da sociedade, que é imposto para o homem também. Isso é muito sofrido, né? O que é imposto para o homem também é pesado, que faz com que a gente não consiga, né, desenvolver da forma que deveria ser esse tipo de assunto. Como você relatou também, né? Estatisticamente, os agressores são homens. Homens, a maioria. sim. Sim, né? Isso também
tem a ver com o que a gente está falando, né? Sim, Por eles não participarem, né? e aí Enfim. pode ter aquela coisa, né, por a gente saber dessas estatísticas, vão olhar para mim como um agressor, Sim, sabe? sim. Tem tudo isso também. Só que a gente está falando assim para pais e mães. A gente não tem como olhar para a pessoa e falar, ele é um agressor, ela é uma agressora. Não existe Sim. isso. Nem o intuito Sim, esse, né? É realmente a questão da conscientização. Mas a forma do que é imposto para o homem, para a mulher, e a forma como ambos lidam com isso é diferente e tem pesos diferentes. Então, tudo isso também influencia. Entendi. Quando eu vejo um homem aqui sentado, a minha visão ele é resolvido, sabe? Ele é resolvido e ele tá aqui porque ele entendeu o papel dele. Sim. Essa é a minha visão, sabe? E quando a gente vê essa participação menor, a gente entende que tem todas essas dificuldades ainda sociais. Entendi. Janaína ou Lilian, vocês têm uma visão especial de observar o comportamento, né, de uma criança e perceber que ela está sofrendo abuso, alguma coisa assim, ou não? Vocês como profissionais da área que atendem crianças que sofrem esse tipo de violência. Olha, que nem quando nós estávamos aqui, né, conversando com os pais, eu dei algumas dicas, né, de mudança de comportamento, mas que é tudo muito, às vezes pode ser muito sutil também, depende muito da criança, né, não dá para generalizar, falar, porque a criança se isolou, talvez esteja acontecendo alguma situação, pode ser que sim, como pode ser que não, às vezes é uma situação na escola, entende? Então, que depende muito, na minha visão, depende muito da criança, né, a questão também da gente investigar o que está acontecendo ali naquele ambiente de casa, porque é muito interessante, criança, eu gosto muito de atender criança, porque a criança, ela sente com muita intensidade e ela reproduz muito aquilo que ela vive, né? Então, se você quer uma dica, se você quer saber mais ou menos como que é a família, como que é essa família dessa criança, é só você prestar atenção, por exemplo, no comportamento da criança. Porque ela reproduz. Porque a questão da identificação também, né? A questão ali, ela tem contato ali com a mãe, com o pai. Ela ainda está em fase de desenvolvimento. Então, muitas coisas ela vai absorver e ela vai reproduzir. Meio que, como se fosse uma cópia, né? Agora, obviamente, quando está muito discrepante, por isso que eu falei para os pais, do quanto que é importante ficar atento, observar, conversar, né? Participar sempre, por mais que a nossa vida aqui seja corrida, mas assim, é sempre estar próximo, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, né? Já falei isso para alguns pais, não adianta, de repente, tentar compensar a ausência com brinquedos, com bens materiais. Não adianta, né? É legal ganhar brinquedo? É sensacional. Mas eu já atendi muitos adolescentes, o Edson, que a queixa deles é, poxa, eu só queria, por exemplo, que a minha mãe me ouvisse. Porque quantas e quantas vezes eu cheguei para minha mãe, né, para falar, nossa, eu fui super bem na prova. Aquele trabalho e tal, foi bem chato de fazer, mas eu consegui uma boa nota. E Janaína, sabe o que a minha mãe respondia para mim? Depois eu vejo, depois a gente conversa. E esse dia nunca chegava. Não dá então, atenção. Isso, exatamente. Então é aquilo, por mais que a gente saiba que, repito, a gente não tenha todo esse tempo, mas é aquela questão assim, ó, da qualidade, sabe assim, é o estar junto, né, é o se interessar também, né, isso, querendo ou não, você vai observando cada vez mais ali o comportamento do teu filho, você vai conhecendo cada vez mais ele, né, e é lógico, de repente, percebeu alguma coisa errada, é a questão de buscar ajuda, né? O pai e a mãe não precisa, e a gente nunca vai saber tudo, né? Foi o que eu falei para eles, assim, busque ajuda, né? Vá atrás de informações, né? Também não fica deduzindo as coisas, porque pode ser 1 milhão de coisas também, né? Então, por isso que a confiança, a comunicação, o estar próximo, o acolhimento, isso é muito, muito importante para poder fortalecer, né, cada vez mais o vínculo, né, os laços e tudo mais, na minha visão. Ok. Lilian,
Janaína, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem estiver nos assistindo até agora, por favor. Tá, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, pegando o gancho aqui do nosso evento hoje, é que as pessoas elas tenham a consciência que a proteção com o menor, embora, né, tem ali o pai e a mãe e eles são os primeiros responsáveis pelos filhos, mas é uma responsabilidade coletiva, social, né? Então é por isso que eu enfatizo muito sobre a importância da notificação, a importância da denúncia. Então, se vocês virem, né, uma criança, qualquer pessoa, passando por maus tratos, passando por qualquer tipo de violência, que não se cale, né, que denuncie. Então, aqui no Japão, maus tratos, né, qualquer tipo de violência, polícia 110, maus tratos em relação a menores, né, a crianças e adolescentes, 189, né, então isso é um dever social coletivo nosso. Então, hoje a minha mensagem, meu pedido é esse, que nenhuma pessoa se cale diante de uma violência contra mulheres e contra crianças e contra qualquer pessoa. Ok. Desculpa, Janaína, antes, né? Imagina, fica tranquilo. Lilian, uma outra pergunta, aproveitando esse gancho. Os órgãos competentes para esses casos, eles são eficientes? Eles existem, tá? Eles existem. Sobre ser competente, depende muito do posto. Então, não tem como a gente generalizar e nem maquiar essa situação, né? Ok. O que eu posso dizer é que os órgãos existem, tem recursos, tem suporte. Pode acontecer de você bater numa porta, né, desses órgãos e não ser bem atendida? Infelizmente pode, né? Pode acontecer de você bater nesses órgãos e ser desacreditado? Infelizmente pode. Se isso acontecer, não desiste, né? Pede ajuda. Tem instituições como a nossa, né? Tem outras aí também, mas vai atrás de suporte, e principalmente quando é voltado para a violência contra menores, né? Não deixe que nenhum obstáculo te impeça de fazer justiça, de proteger teu filho e tua filha. Ok. Janaína, por favor, deixa sua mensagem para as pessoas que estiverem nos assistindo, por favor. A minha mensagem é: eu vou sempre bater na tecla, né, do quanto que é importante cada vez mais a gente cuidar da nossa saúde mental, e falando aí um pouquinho para os pais, né, para as mães aí das crianças, mais uma vez falando, é buscar ajuda, né, estar próximo, se inteirar, né, abrir a cabeça no sentido de não ter preconceito, né, de repente, meu filho precisa de uma orientação, meu filho precisa de um psicólogo, precisa, né, não é porque é criança que não precisa. Então, cada vez mais assim, meu trabalho aqui é fazer com que as pessoas deixem de lado esse preconceito, sabe, que psicólogo é só para quem é maluco, né? Esse é o que mais a gente escuta. Todo mundo precisa, inclusive as crianças, né? Para principalmente aprender a lidar com as emoções, né? E numa situação grave aí envolvendo abuso, principalmente, né? Então a Lilian foi muito sábia com as orientações, com todo o workshop hoje, com o esclarecimento de dúvidas aqui dos pais. Muitas coisas que ela falou eu não sabia, né? Inclusive até o próprio número, né? Até achei super bacana, porque eu trabalho com criança, então eu realmente não tinha essa informação, então foi muito bacana. Por isso que eu falo que conhecimento é poder, né? Quanto mais informações, hoje a gente tem aí um universo de possibilidades, é só a gente sair um pouquinho da zona de conforto e ir em busca de informações, né? Se não sabe, pergunta. Né? É melhor do que você, de repente, passar por uma situação dessa e deixar a coisa piorar, né? Tudo tem solução, é só ir atrás. Lilian, Janaína, muito obrigado por ter feito esse bate-papo comigo, foi muito gratificante. Parabéns pelo trabalho de vocês, é muito grandioso, importantíssimo para a nossa comunidade, para toda a sociedade japonesa. Tá bom? Muito obrigado, gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.